Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Essa é uma pergunta que muitos têm feito. Quando lemos os evangelhos, vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas, nos é dito: mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Se Jesus é Deus, ele não estaria conversando consigo mesmo? É uma pergunta justa e curiosa que nos convida a explorar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Há um único Deus que eternamente existe como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que existam três deuses, mas sim um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor, e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda assim é um só Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 14:26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, mas enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, demonstrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Dentro dessa compreensão, surge uma pergunta que tem intrigado muitos. Se Jesus é Deus, como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cerne do ministério terreno e da missão de Jesus. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos examinar como suas orações revelam sua relação com o Pai, cumprindo seu papel na terra, e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Junte-se a nós, enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas vidas espirituais. A natureza de Jesus. Jesus é alguém extraordinário e único, porque ele é tanto Deus quanto uma pessoa como nós ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele pode fazer coisas que apenas Deus pode fazer, como milagres especiais e resgates únicos de pessoas. Mas ele também é 100% humano. Ele sentia fome, experimentava dor e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma única pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque isso ajuda a entender como Jesus podia fazer coisas incríveis, mas também saber como é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. É ao compreender tanto sua divindade quanto sua humanidade que ele realizou por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus, modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus. Dependência do Pai. Jesus viveu de uma maneira que nos mostrou que ele não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer coisa alguma por si mesmo, a não ser aquilo que ele vê o Pai fazer, pois o que o Pai faz, o Filho também o faz. João 5,19. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com seu pai e não tenta fazer as coisas sozinha. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, pouco antes de ser levado e colocado na cruz, Jesus orou intensamente. Ele disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar aos discípulos como orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles pediram a ele para ensiná-los a orar. Ele disse: quando orardes, dizei:
Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão nosso cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Lucas 11:1-4. Nesta simples oração conhecida como o Pai Nosso, Jesus mostrou a eles que a oração é falar com Deus sobre tudo, dizer que seu nome é especial, pedir o que precisamos, pedir perdão pelos erros que cometemos e pedir ajuda para viver corretamente. Dessa forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver próximo a Deus, conversar com Ele sobre tudo e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus era a expressão de emoções e necessidades humanas. Jesus nos mostrou que ele experimentava emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Aqui estão algumas maneiras como ele expressou essas características humanas: tristeza e angústia. Num jardim chamado Getsêmani, que é como um parque tranquilo, cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza muito profunda, do tipo que você sente quando seu coração está tão pesado que é difícil carregar. A Bíblia diz: então ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão profunda que ele disse que poderia quase matá-lo. Ele foi um pouco mais adiante no jardim, prostrou-se com o rosto em terra, orando a Deus, e disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Esse cálice do qual ele falou era como um símbolo para a difícil tarefa que ele sabia que tinha que realizar: morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus desejava. Buscando força e orientação. Em outra parte da Bíblia, em Lucas 6:12-13, mostra Jesus buscando força e conselho. Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Antes de tomar uma decisão importante, escolher seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite toda conversando com Deus. Não foi apenas uma conversa rápida, mas horas pedindo ajuda e orientação. Ao orar a noite toda, Jesus mostrou que ele também precisava de apoio, sabedoria e força, e ele encontrou isso ao se conectar profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer outra pessoa. Ele sentiu uma tristeza avassaladora e procurou lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que é aceitável fazermos o mesmo quando estamos enfrentando momentos difíceis ou grandes decisões. Cumprindo a justiça humana, vivendo a vida humana perfeita que não poderíamos. Quando mergulhamos nas histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, ele viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que achamos difícil fazer todos os dias. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus: durante os dias da sua vida na terra, ofereceu orações e súplicas com clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, 7, 8. Foi assim que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu. Suas orações não eram apenas sussurros no silêncio, mas súplicas apaixonadas, cheias de lágrimas reais. Mesmo assim, ele sempre obedeceu, não importa o custo. Filipenses 2:8 acrescenta outra camada a isso ao dizer:
e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não obedeceu apenas quando era fácil. Ele obedeceu ao ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas fáceis. Foi uma constante submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele era totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, cada palavra e cada pensamento estava em perfeita sintonia com o que Deus queria. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque fez algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a chance de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele tivesse feito a prova da vida e tirado 100% em nome da humanidade. Então, quando acreditamos nele, é como se a sua pontuação perfeita fosse colocada em nosso registro. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados ou medir incorretamente ou cozinhar demais a refeição. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguia a receita de Deus sem erro. Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se a tivéssemos alcançado. Ao entendermos a obediência e submissão perfeitas de Jesus, podemos apreciar o presente incrível que nos é oferecido por meio da fé nele. É um presente que nos encoraja, não porque podemos merecê-lo, mas porque é dado livremente, um testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso lugar. A importância da oração na vida de Jesus. Na vida de Jesus, a oração não era apenas algo que ele fazia por dever religioso ou como uma exibição pública. Era natural e essencial como respirar, uma linha vital para seu Pai. Manter comunhão com o Pai. A oração para Jesus tratava-se de permanecer conectado. Era como o vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando-nos que dependia de sua conexão para força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração. Não é sobre pedir coisas. É sobre manter nossa relação com Deus fresca e viva. Veja o que aconteceu logo após o batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser Jesus também batizado e estando a orar, o céu se abriu. Lucas 3:21. Neste momento, o próprio céu parecia se inclinar, afirmando esse relacionamento profundo. Jesus estava em contato constante com seu Pai, e foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi concedida, e o amor foi compartilhado. Um ato de amor e confiança na Trindade. A oração também era um ato de amor e confiança na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, expressava sua confiança no Pai por meio da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João 11:41-42. Era o Filho falando com o Pai, confiante de que foi ouvido, uma troca íntima de confiança e amor. Isso nos mostra o cerne da oração. Trata-se de confiança. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus: dependo de ti, confio em ti, assim como Jesus fazia. Finalmente, a oração era como Jesus abraçava totalmente sua humanidade. A encarnação é uma palavra sofisticada para Deus se tornar um homem em Jesus. Isso não foi apenas Deus vestindo um traje humano. Ele se tornou totalmente um de nós, e parte de ser humano é reconhecer que não somos todo-poderosos. Precisamos de ajuda. Precisamos de Deus. Jesus mostrou isso quando a vida ficou difícil.
Antes de ser preso, ele foi orar em um jardim chamado Getsêmani. Ele estava profundamente perturbado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Aqui, ele está lutando, mostrando que é aceitável trazer nossos medos mais profundos a Deus, mas também mostrando que, em última instância, a oração é dizer: Deus, confio mais no teu caminho do que no meu. Assim, a oração na vida de Jesus era a maneira dele permanecer próximo a Deus, demonstrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana com todos os seus altos e baixos. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. Papel intercessor de Cristo. Jesus ora por outros. Especificamente no livro de João 17, 9 e 23, encontramos um momento muito tocante quando Jesus, chamado Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos, que incluem não apenas os discípulos com ele naquele momento, mas todos nós que acreditaríamos nele. Ele ora por sua proteção, alegria, unidade e que seriam separados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz: Eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João 17, 9. Isso nos mostra que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele sabia dos desafios que enfrentariam no mundo e pediu a Deus para cuidar deles. Mas ele não para por aí. Ele também ora por todas as pessoas que acreditam nele por meio da mensagem dos discípulos. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. João 17, 20. Isso significa que Jesus pensou em cada um de nós naquela época. Ele pediu a seu Pai que todos nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai são um. É como se ele quisesse que todos estivessem na mesma família, unidos, trabalhando juntos em amor. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os seres humanos. Em outra parte da Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, temos uma explicação clara de uma grande função que Jesus tem. Diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 5. Um mediador é como uma ponte ou alguém que fica no meio para ajudar duas outras pessoas a se entenderem e resolverem as coisas. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de suas ações erradas ou pecados. Jesus veio para corrigir essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, depois morreu por nossos pecados e ressuscitou, mostrando que ele tem o poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intermediário entre nós e Deus. Quando cometemos erros ou fazemos coisas que não deveríamos, Jesus está lá para falar com Deus em nosso nome. É como se ele estivesse dizendo: Eu cuido dessa pessoa, Pai. Eu paguei o preço pelos erros deles. Isso é algo incrível porque significa que podemos ir diretamente a Deus por meio de Jesus. Não precisamos de mais ninguém ou de mais nada para falar com Deus por nós. Jesus é nossa linha direta com Ele. Veja, quando oramos podemos orar em nome de Jesus, e Ele falará por nós, garantindo que permaneçamos conectados com Deus. Portanto, em termos simples, Jesus se preocupa tão profundamente conosco que Ele fala com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e nossa união uns com os outros e com Ele, e como nosso mediador, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, assegurando que, apesar de nossas falhas, ainda podemos estar perto de Deus. A oração como meio de cumprir sua missão. A oração é como um lugar secreto onde nos sentamos com Deus para falar sobre tudo em nossos corações, incluindo o grande trabalho que Ele tem para nós. É onde encontramos a força para fazer coisas que parecem grandes demais para nós, escolher os amigos certos para nos ajudar,
e até fazer coisas incríveis que mostram a todos quão grande Deus é. Fortalecimento para tarefas. Imagine estar tão estressado e preocupado que você transpira como se estivesse chovendo da sua testa. Foi assim que Jesus se sentiu uma noite. Ele sabia que teria que passar por algo muito difícil. Então, o que ele fez? Ele não tentou ser corajoso sozinho. Ele orou, e quando fez isso, um anjo do céu apareceu para ele e lhe deu força. A Bíblia nos diz isso em Lucas 22:43, dizendo: "E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia." Isso nos mostra que quando temos grandes tarefas a realizar, podemos orar como Jesus fez, e Deus pode nos enviar ajuda, assim como um treinador dando uma palestra motivacional a um jogador prestes a fazer o gol vencedor. Escolhendo discípulos. Agora, escolher sua equipe é super importante. Você quer amigos que estarão ao seu lado nos bons e maus momentos. Jesus teve uma decisão importante a tomar ao escolher seus discípulos. Esses eram os homens que continuariam seu trabalho depois que ele se fosse. Então ele não escolheu qualquer um. Ele passou uma noite inteira conversando com Deus sobre isso. A Bíblia nos diz em Lucas 6:12-13: "E aconteceu que, naqueles dias, ele foi ao monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou os seus discípulos, e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos." A noite toda de Jesus com Deus foi sua maneira de garantir que ele tinha a equipe certa. Quando temos escolhas importantes a fazer, como escolher nossos amigos ou formar uma equipe, podemos apertar o botão de pausa e conversar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez. Glorificando o Pai por meio de milagres. Há aqueles momentos em que você precisa que algo enorme aconteça, como um milagre da vida real. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta à vida após estar morto, ele não simplesmente estalou os dedos. Primeiro, ele conversou com Deus, agradeceu a Deus por sempre ouvir a ele, como se um filho desse-lhe um grito ao seu pai por sempre estar lá. Foi isso que ele disse em João 11:41-42. Então tiraram a pedra do lugar onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos, disse: "Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste." Jesus nos mostrou que mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não se trata de exibir nossas habilidades, mas de mostrar a bondade e o amor de Deus. Ele conversou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Então, a oração não se trata apenas de pedir coisas. Trata-se de se preparar para fazer coisas grandiosas, tomar decisões inteligentes e dar crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz através de nós. É como uma linha direta para superpoderes que está sempre aberta, não importa o quê. Em nossa jornada para entender por que Jesus, que foi reconhecido como Deus, orava a Deus, nós exploramos alguns pontos vitais. Vamos recapitular. Em primeiro lugar, abordamos a natureza de Jesus como totalmente divino e totalmente humano. Essa natureza dupla é essencial para compreender as razões por trás de suas orações. Como Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas como homem, ele viveu dentro das limitações da humanidade. Filipenses 2:6-8. Em segundo lugar, exploramos o conceito da Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas uma em essência. Jesus se comunicava com Deus o Pai, nos mostrando a relação perfeita dentro da divindade. João 10:30. A importância das orações de Jesus é extensa. Elas revelaram sua confiança em Deus o Pai, modelando a dependência da sabedoria e força de Deus mesmo diante de desafios. Suas orações, como a no jardim do Getsemane: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42.
mostram sua submissão à vontade de Deus, fornecendo insights sobre sua missão de redimir a humanidade. Além disso, as orações de Jesus serviram como uma visão íntima de seu ministério. Ele orou por seus discípulos e por todos os crentes, pedindo por unidade e proteção. João 17, 20 e 23. Isso reflete seu papel como intercessor e revela a profundidade de seu amor e comprometimento com sua missão. Convido você a refletir sobre o exemplo de Jesus e considerar o papel da oração em sua própria vida. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Se o Filho de Deus, Jesus, via a necessidade de orar, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é apenas um ritual a ser seguido. É um convite para cultivar um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos deixar nossos fardos e encontrar orientação e conforto. Na quietude de nossos momentos com Deus, lembre-se de que a oração é um presente, um diálogo e uma oferta de paz, na qual você é bem-vindo a participar. Ao refletir sobre a vida de Jesus, considere como sua própria vida de oração se alinha com seu exemplo. Que sua vida o inspire a buscar a Deus sinceramente, a ouvir e a falar, a pedir e a se submeter. E por meio disso, que você chegue a conhecer o profundo amor e presença de Deus em sua caminhada diária. Neste momento, convido você a orar comigo. Pai Celestial, viemos a Ti em humilde adoração, reconhecendo Tua sabedoria infinita e a profundidade de Teu amor, que muitas vezes ultrapassa a compreensão humana. Ao contemplarmos a vida de Jesus, Teu Filho e nosso Salvador, nos vemos ponderando o mistério de Suas orações a Ti. Senhor, reconhecemos que nas orações de Jesus vemos o reflexo perfeito de humildade e dependência. Assim como Ele olhou para Ti, nós também elevamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e um relacionamento mais próximo contigo. Nos momentos em que lutamos para entender as complexidades divinas, pedimos por uma fé simples e infantil que confia em Tua bondade e Teu plano. Ensina-nos, ó Deus, a imitar Jesus em sua atitude de oração, sabendo que mesmo Ele, sendo Deus, se curvou em comunhão contigo. Somos convidados a entrar nesse espaço sagrado de conversa e intimidade contigo. Através de seu exemplo, possamos entender a importância da oração como meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão. Em nossas vidas diárias, enquanto enfrentamos nossos próprios desafios e alegrias, lembremo-nos do exemplo de Jesus, que em todo momento, seja de triunfo ou provação, devemos nos voltar para Ti em oração, assim como Ele fez. Que sua vida nos lembre que em nossas fraquezas, encontramos Tua força, em nossas dúvidas, encontramos Tua sabedoria, e em nossa solidão, encontramos Tua presença reconfortante. Abençoe-nos com a paz que vem ao saber que Tu estás sempre ao nosso alcance, ouvindo os suspiros sussurrados de nossos corações. Fortaleça-nos com o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, para que em todas as circunstâncias possamos encontrar a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Em nome de Jesus, oramos. Amém.